A Sagrada Direção Sul, ela traz o caminho do curador. Quando você vai encontrando e descobrindo, né, sobre as medicinas, sobre portais de consciência, né, você vai moldando tudo isso, muitas vezes, né, com frequência, você tem uma necessidade de transmitir o que você descobriu. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? O Fábio tem uma casa, né? Então, ele está nesse caminho, que é o caminho do curador. Faz parte da natureza xamânica, né? Você transmitir a cura, você transmitir os ensinamentos, você querer ver, né, outras pessoas também nesse caminho. Às vezes você não está chamando de xamanismo, o Fábio é mais um bandista, mas não importa a cor do gato, o importante é que ele pegue ratos, certo? Beleza? Tá bom? Né? E é isso, né? O caminho do curador é o caminho de transmitir a cura, é de desejar que o outro esteja bem, né? E isso, a busca espiritual, seja o nome que a gente dê, aqui a gente está chamando de xamanismo, né? Ela quase sempre leva você a isso, certo? Né? E aí leva também ao desenvolvimento de técnicas terapêuticas, né? O entendimento da magia, como eu disse na cerimônia das bruxas, a magia, mesmo quando a pessoa faz por uma má intenção, chega uma hora que a pessoa tem que se curar, né? Então, a verdade é que toda magia sempre acaba levando a cura de uma forma ou de outra. Às vezes não precisava, né, gente? Né? Não precisava desses negócios, mas sempre é o caminho do espírito. O caminho do espírito é a busca da cura, certo? E qual cura? Toda ela, certo? Toda ela. E o caminho do curador, ele é lapidado através do desenvolvimento do princípio da abnegação, certo? Né? O que é a abnegação? A abnegação é você abrir mão de alguma coisa. Você entendeu? Né? Para você poder realizar outra. E toda cura, todo processo de cura sempre exige, né, algum sacrifício. Para você... Eu imagino que todo mundo aqui já tenha passado por processos de cura com as medicinas, certo? Né? Quase sempre não exige que você abandone alguma coisa, né? A cura é a lição de Inca, né? A lição da Pantera Negra, né? A Pantera Negra, ela vem para te matar, para matar o que precisa morrer, certo? Mas o caminho do curador, ele é feito da abnegação, né? E a abnegação, ela pode ser uma coisa bobinha, né? Tipo, hoje eu não vou poder ver a novela porque eu vou bater um tambor ali para um chai, você entendeu? Né? Ou pode ser realmente você se abnegar de um vício, de um hábito, às vezes até de uma pessoa que você considera muito importante, né? Então, o caminho do curador, ele sempre envolve, né, abnegação. Certo? Né? O caminho do curador, ele inevitavelmente vai fazer você desenvolver o princípio da abnegação. Arro? Certo? Todo mundo entendeu essa questão da abnegação? Certo? Eu vou querer dar mais 10 centavos sobre a abnegação, vocês não se importam. Tá? Eu tenho falado muito com a Maia, né, e com algumas pessoas, né, que talvez a coisa mais importante para um xamã se abnegar seja da normose. Alguém aqui está familiarizado com o conceito de normose? Tá. A normose, ela... Você sabe? Sabe, Eli? O que é normose? É que orgulho. Beleza. A normose é uma patologia da sociedade, é uma doença da sociedade, certo? Né? Existem alguns e cada vez mais estudiosos a respeito disso entre psicólogos e sociólogos, né? E a normose, ela se caracteriza da gente normalizar o que não é normal, certo? A gente normaliza o que é normal para a gente poder ter a gente acha que com isso a gente está tendo algum tipo de saúde mental. Por exemplo, o que não é normal? Né? O que não é normal? Não é normal ter criança vendendo bala no farol. Não é normal, certo? Não é normal ter gente dormindo na rua. Não é normal num planeta onde a gente produz alimento para alimentar 7 vezes toda a população do mundo ter gente passando fome. Nada disso é normal. Mas a gente se comporta como se fosse. E isso é uma doença muito séria, né? É uma doença muito séria porque é uma doença que mata a nossa empatia,
certo? Empatia é a capacidade da gente sentir o prazer e a dor do outro, certo? E sem isso, na verdade, é impossível ser feliz. Porque a gente existe, né, pra tomar house e ficar junto. É pra isso que a gente existe, certo? Pra tomar house e ficar junto. É isso. E quando a gente vê o outro como coisa e não como o que ele é, que é o desdobramento do grande espírito, a verdade é que a gente tá falhando com o nosso Michikawa. Vocês percebem? A gente tá falhando em honrar todas as relações. Porque o menino que tá vendendo bala no farol, né, ele é um desdobramento do grande espírito e poderia ser seu filho. Tá? Então eu tenho pra mim, né, pessoalmente, que o objetivo último do neo-xamanismo deve ser combater a normose. Entende? Porque se a gente não combate a normose, por exemplo, alguém aqui já teve depressão? Tá. A depressão, ela é uma doença muito corriqueira, certo? 1 a cada 10 brasileiros sofre de depressão ou ansiedade. É uma epidemia. Devia estar em cartaz sobre isso em todo canto, sabe? Né? Porque é uma epidemia, né? Nunca houve, a gente teve uma epidemia de AIDS, por exemplo, nos anos 70 e 80, tá? Nunca houve um momento em que 1 a cada 10 brasileiros tinha AIDS. Nunca houve esse momento, tá? Então, meu... Não, a AIDS foi 80 e 90. 80 e 90, isso. Já mais pra 90. Perdão, desculpa, eu confundi aqui. Mas nunca houve um momento em que a gente tivesse a cada 10 brasileiros um aidético. Não houve isso, entendeu? Certo? E era chocante, todo mundo, meu Deus, por que a gente não tá fazendo esse escarcel aí por causa de depressão? Devia estar fazendo, você entendeu? É a normose. Ah, você tá com depressão. Isso. Mas aí assim, por que tanta gente tem depressão? Né? Por quê? Por que tá acontecendo isso? Por causa dessa estrutura. Não é normal a gente ter esse rompimento da empatia. Não é humano. Não é da nossa natureza isso. E consequentemente isso está se alastrando, certo? Por causa da normose. Então, a depressão, ela é uma doença terrível, entende? Mas, na verdade, ela é muito mais um sintoma de uma doença maior do que realmente a doença. Vocês entendem? E esse é só um exemplo. Se vocês pararem para pensar, e eu convido vocês a fazerem esse exercício com seriedade, certo? Vocês vão encontrar a normose em todo canto, né? Então, eu posso vir e ajudar a Bia a tratar a depressão dela com medicina da floresta. E a Bia pode ficar bem, e ficar bem para sempre. E assim espero que aconteça, certo? Só que o que gerou isso na Bia não foi curado. Mesmo que tenha sido curado na Bia, mas continua aqui. Entende? Então, o objetivo último do neo-xamanismo deve ser combater a normose. O resto é papo furado, certo? Se não for isso, a gente não tá fazendo a sério, tá? É claro, a gente precisa conscientizar, a gente não tem essa conversa com frequência, né? É um caminho que a gente precisa construir. Mas eu tenho pra mim que esse deve ser o nosso caminho, vocês entendem? Né? A gente tem muito a acrescentar à sociedade, entendeu? Por isso que assim, o xamanismo não é religião, vocês entendem? O xamanismo ele é um movimento espiritual e também social, sabe? Porque ele impacta as pessoas. Eu tenho certeza que vocês, mesmo pessoas que não consagraram medicina depois que vocês começaram, tiveram a concepção de mundo mudada por causa da mudança de vocês. As transformações que aconteceram em vocês transformaram pessoas ao redor de vocês, eu tenho certeza disso. Não é verdade? Certo. Então, a gente tem um compromisso. Bom, pelo menos eu quero crer que temos um compromisso em relação a isso, sabe? Tá bom?